Toda vez que me perguntam como que a gente está de técnico, eu respondo bem, obrigado. Não significa que a gente está vivendo a maior maravilha do mundo, muito longe disso, mas a gente sabe exatamente o que foi deixado para o atual técnico do Santos, o Kleber Xavier, e as dificuldades que ele teve e terá no trabalho, até por ser o primeiro trabalho dele como treinador efetivo. Então, eu gosto, quando eu olho para esse trabalho, eu gosto dele. Eu gosto do trabalho. Um trabalho de qualquer treinador em qualquer clube, ele é feito de acertos e é feito de erros. A balança é que vai, para mim, reger se o trabalho é bom ou se o trabalho não é. O trabalho, por enquanto, é curto demais para a gente fazer uma avaliação absolutamente completa dele. É um trabalho que precisa se completar. Ele precisa terminar o fim do ano para a gente poder fazer uma avaliação se vale a pena continuar para o próximo ano ou não, se é o técnico ideal para o ano de 2026 ou não. Isso serão os próximos jogos, vai ser o próprio trabalho do Kleber que vai dizer. Mas a minha condição agora, baseada nesse início de trabalho, na terra arrasada que ele pegou, e no que as coisas melhoraram, e falta muita coisa, né, para melhorar, eu diria que a gente está bem, obrigado. Eu não penso na possibilidade do Santos trocar de técnico até o fim do ano, sabendo de que o futebol, irmão, 3, 4 derrotas seguidas, um cara fica na berlinda, ainda mais se ele não tem as costas quentes, ainda mais se ele não tem uma grande multa que o Santos não deu nesse contrato ao Kleber Xavier, a partir do erro que já tinha cometido com o seu antecessor, o Pedro Caixinha. E a pergunta que fica agora, com o Vojvoda, que acaba de ser demitido pelo Fortaleza, o Santos tem uma sombra perigosa para o Kleber Xavier, que pode inclusive prejudicar o trabalho do Kleber Xavier? É isso que eu quero trocar ideia com vocês hoje, mas não antes de te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar aqui embaixo, é muito importante, hypar o vídeo se você puder, e vamos falar sobre Kleber Xavier. Bom, o Santos cometeu uma série de equívocos nessa temporada, né? Eu fui um defensor de que o Santos contratasse o Gustavo Quinteiros, que não foi nada bem no Grêmio. Eu acho que qualquer treinador que pegar o Grêmio vai ter dificuldades. A gente viu quão fácil o Grêmio foi batido ontem pelo Cruzeiro do Leonardo Jardim, que é um excelente treinador. Mano Menezes não deu jeito nessa equipe. O Santos, mesmo na época ali do começo do Kleber Xavier, enfrentou o Grêmio, apesar dos erros de arbitragem e da derrota, erros a favor do Santos naquele dia. O Santos não foi muito inferior ao Grêmio jogando na casa do Grêmio aquele dia. O Santos teve oportunidades, o Santos teve condições, tomou um gol por uma série de erros defensivos do time ali. Erro do Kevson, que saiu, aí furada do Luan Pérez, falta de cobertura do Luizão do lado direito, que estava jogando como lateral. Uns 3 caras ali pelo menos erraram naquele gol e o Grêmio ganhou. Mas quando a gente olha para a partida, era um jogo que dava para ter tido uma sorte melhor. E o Grêmio foi fazendo um campeonato muito fraco. Então assim, foi culpa do Quinteiros? Eu acho que não. Quando você olhava para o trabalho do Quinteiros no ano passado, no Vélez Sarsfield, e analisava um trabalho que durou os 12 meses do ano, o ano inteiro, você via que ele demorou para dar padrão ao time do Vélez. Tiveram paciência com ele. Ele foi melhorar o time do Vélez no segundo semestre, onde o time bateu campeão argentino, depois de muitos anos, e é um dos menores orçamentos dos times médios da Argentina. E ele conseguiu esse feito de, no campeonato de pontos corridos, bater campeão, foi finalista de Copa da Argentina, foi finalista de Supercopa, etc. Ou seja, ele fez um trabalho muito bom no ano passado num país que é muito difícil como o campeonato argentino. Era o meu desejo. Eu defendi o Quinteiros aqui, etc e tal. Aí aquela lambança toda do Galo não permitiu que isso acontecesse. No fim do dia, o Caixinha, que negociava com o Grêmio, acabou vindo para o Santos depois do Santos contratar o Pedro Martins, que convenceu o treinador num salário altíssimo e numa multa absurda. Eu já fiz essa conta aqui, mas eu sei que a audiência é rotativa. O Caixinha ainda não recebeu do Santos, mas vai receber. E com juros e correção. Vai receber. O que ele ganhou no Santos entre o que ele recebeu e o que ele tem para receber é equivalente a 4 anos de trabalho dele no Red Bull Bragantino, somando o salário dele que ele tinha lá. Então os 3 meses de Caixinha no Santos valeu
em grana para ele o que ele ganharia ficando 4 anos trabalhando no Red Bull Bragantino. Isso se chama Pedro Martins, isso se chama Marcelo Teixeira. E aí então o Santos começa um Campeonato Paulista muito, muito mal. Começa a depender do Neymar na primeira fase para se classificar. E assim que perde o Neymar contra o Corinthians, vira presa fácil naquela semifinal. E também a partir de erros clamorosos aquele dia do treinador, que tirou o bom tempo do time e acabou com o time naquele dia. Erros do JP Sherman, que não sabe fazer uma linha de impedimento, é impressionante, né? Não é culpa dele, não teve base, subiram cedo demais, mas enfim. Tô aqui desviando, né? Ponto é que o Santos negociou antes do Quinteiros, negociou com o Luiz Castro, que para mim esse era um melhor nome ainda com relação ao Quinteiros. Esse é um nome, um cara de renome que chegaria aqui, poderia fazer um mau trabalho, mas é um cara diferente no nível do futebol brasileiro. Eu acho que se ele tivesse chegado, a gente estaria num outro patamar. O Quinteiros não deu, eu gostaria de ter visto, apesar de, assim, no Grêmio, ter me impressionado muito com a falta de qualidade dele no vestiário no que se diz respeito ao convencimento do atleta. É diferente, né? Quando você sai do seu país e você tenta convencer. E ele sempre foi um cara com muito sucesso no mercado sul-americano, que falam todos a língua dele, o espanhol, etc. Ele é um cara muito exigente. E o jogador brasileiro, ele é meio melindrado. Ele gosta mais do perfil paizão, o cara que vai abraçar. O Abel é um leão de coletiva, mas dizem que no vestiário é um cara que abraça todo mundo. No futebol brasileiro, isso faz a mais absoluta diferença. Então eu não sei nesse ponto se teria dado certo, mas taticamente eu gostava do que eu via ali, principalmente na questão defensiva. As médias de gol do Vélez ano passado eram inferiores, né? Porque é uma média defensiva, à defesa de qualquer time que atuou no Campeonato Brasileiro. Médias muito interessantes e quando você olha no campeonato de pontos corridos, quem ganha campeonato não é o ataque, é a defesa. Geralmente o time que tem a melhor defesa. Não é uma regra, e há exceções, mas é um patamar, assim, é um número que salta aos olhos. Dito isso, depois do Santos mandar embora o Caixinha, ficou muito difícil a situação para técnico. Muito difícil. O Santos tentou vários nomes e tomou vários nãos. O Santos parece que tentou o Ramon Dias, que esse era o meu favorito para assumir. Gosto muito do trabalho do Ramon Dias. Um treinador absolutamente desrespeitado. Olha o Dorival. Acabou com o time do Ramon Dias. Acabou. O time do Corinthians evoluiu absurdamente nas mãos do Dorival. O time do Corinthians... o Ramon Dias pega o Corinthians numa zona de rebaixamento deixada pelo Antônio Oliveira, leva o time numa Libertadores, vai mal na Libertadores, até por culpa dele, porque como eu falei, técnicos vivem de erros e acertos, mas é campeão paulista, rompe uma sequência inédita de 4 títulos consecutivos de uma equipe, como seria do Palmeiras, ganha o jogo no Allianz Parque na final, aí perde um clássico, os caras resolvem mandar o cara embora para trazer o Dorival, que também o Santos negociou. E negou o Santos. Então, Ramon Dias, Dorival, Renato Gaúcho disse, já tenho acerto com o Fluminense aqui, vou pro Fluminense mesmo. E outros nomes. Sampaoli, né, que, ao que tudo indica, estava tudo certo até aquela entrevista catastrófica do Pedro Martins. É importante a gente fazer esse exercício aqui de relembrar coisas, né, ao longo do ano que se passaram, que a gente não pode se esquecer. Aquela entrevista foi catastrófica. Santos perde o Sampaoli, que era outro que eu gostaria demais de ver voltar. Né? Eu acho que esse time hoje, eu tenho um pouco de dificuldade para entender a questão de como seria o relacionamento dele com o Neymar. Mas é um técnico que a gente lembra muito bem, o que a gente viu aqui em 2019. Gostaria muito de ter visto. É um outro futebol. E ninguém topou, e aí as opções foram se acabando, e o Santos apelou para um treinador que nunca tinha sido treinador, mas que tinha um baita de um currículo como auxiliar, ao lado do Tite, que viveu no seu auge o status de melhor técnico brasileiro por muitos anos. De 2012 até ano passado, alguém apontava um técnico brasileiro superior ao Tite, até esse trabalho fracassado dele no Flamengo, mesmo os fracassos dele nas Copas do Mundo não chancelaram o Tite, não diminuíram o Tite, não tiraram o patamar do Tite de melhor técnico brasileiro. E quem estava ali ao lado dele o tempo todo como seu principal auxiliar
era o Kleber Xavier, um cara que dava entrevista na seleção brasileira, quando o Tite não tava, tomava decisões importantes, etc. Um cara que conhece de bola, um cara que quando fala, fala muito bem, um cara que tem esse perfil mais agregador, mais paizão. E aí, a partir de... ele entra num furacão, uma baita de uma dificuldade, demora a conseguir a sua primeira vitória. E nesse período, o que mais me saltou os olhos foi a serenidade do Kleber e a segurança de que o time sairia daquele rumo. A gente estava aqui, eu me lembro, falando de rebaixamento, falando o Santos vai cair, o Santos vai cair, o Santos vai cair. Bom, o Santos tem um jogo a menos agora que os seus principais rivais ali na série do rebaixamento, e o Santos não tá na zona do rebaixamento. Tá ainda numa zona muito perigosa, pode eventualmente uma hora ou outra voltar, porque é um momento de tabela bastante difícil pro Santos, sim, mas as coisas melhoraram. Hoje o time tem alguma perspectiva, hoje o time é mais coeso, o time é mais completo, o time é mais equilibrado, ofensiva e defensivamente, principalmente defensivamente. Então assim, a serenidade dele nesses momentos difíceis me chamou muita atenção nas entrevistas coletivas, apesar da gente saber a dificuldade que tem um treinador de falar nesse momento, ele foi muito coeso, muito correto. A evolução que a gente ia sentindo ao longo dos jogos, e não só a evolução, mas o aprendizado do que o elenco poderia fornecer. Ele tentou várias coisas que hoje ele sabe que ele não vai tentar de novo, que ele sabe que deram errado. Ele montou um plano de jogo ruim contra o Ceará no Allianz, ao colocar Tiquinho e Tassiano num 4-4-2, e eles, os dois lá, batendo cabeça na frente. Né? Ali foi um plano de jogo que o Santos poderia ter vencido um jogo e ter dado uma outra tranquilidade no time na tabela e não conseguiu vencer. Ao escalar Luizão na lateral direita, ele erra contra o Grêmio. No jogo contra o Bahia, tá ganhando de 2-0. Perdeu o Souza na lateral esquerda. Isso foi o último jogo dele. Perdeu o Souza na lateral esquerda. Tem que colocar o Escobar na esquerda. Aí na lateral direita colocar o Zé Ivaldo. Eu acho muito pouco provável que seja um erro que ele novamente cometa. Acho muito pouco provável. Então ele tá entendendo que esse elenco, aos poucos o que esse elenco pode funcionar, entendendo cada vez mais o posicionamento do Zé Rafael, como utilizar o Roleiser, como utilizar o Neymar com o Roleiser. Acho que o jogo do Botafogo mostra a evolução tática que ele foi fazendo ao longo daquele trabalho. E foi um jogo que o Santos perdeu, mas eu gosto de trazer porque foi um bom jogo. O Santos perdeu aquele dia por conta de detalhes que vocês lembram muito bem. O que acontece também no futebol? O próprio Neymar pediu desculpa depois. Importante é que o Neymar traga esses pontos, né? Recupere esses pontos para o Santos. Ganha um jogo impensável. Ganha do Flamengo, por exemplo. 3 pontos que na maioria quando todo mundo estava fazendo a tabela ali. Esse aqui são os 3 pontos perdidos. Que ele traga 3 pontos num jogo desse. Para recuperar aqueles contra o Botafogo. Mas eu vejo evolução, principalmente defensiva. A primeira grande evolução desse trabalho do Kleber Xavier, ela é defensiva. O Santos melhora muito os seus números defensivos a partir da chegada do Kleber Xavier. E não só números frios, mas o Santos para de sofrer tanto. Arremates, chutes cara a cara. O Brasão segue sendo importante, mas, por exemplo, contra o Fortaleza, tomou 2 gols de pênalti. Contra o Vitória, conseguiu segurar a onda lá. Contra o Botafogo, foi uma bola cruzada ali, não foi um massacre, sabe? O time tá bem postado, tá sabendo se defender. Me preocupou esse gol que o Santos toma no amistoso, com a zaga reserva, me preocupou. Mas, né, um time daquela categoria, de 5ª categoria. Mas é um momento que tá voltando de intertemporada, num outro ritmo. Os jogadores não encararam o jogo como eu achava que deveriam. Encararam com freio de mão puxado. Eu critiquei aqui no meu pós-jogo. O pessoal me acha muito crítico e tal, mas, gente, eu não posso ficar preso ao que vocês querem que eu fale. Eu tenho que ficar preso àquilo que eu acredito. Se você gosta daquilo que eu penso e discorda, mas continua querendo ouvir, beleza. Se você não quer ouvir, não tem por que você estar aqui. O canal tem meu nome e, portanto, tem o que eu penso, não o que você pensa. É assim que funciona no canal de todo mundo. Mas, enfim. Meu ponto é que o trabalho do Kleber Xavier até agora só evoluiu. Vamos ver. E ele promete, só que assim, ele promete, logo depois do jogo do Fortaleza, uma melhora substancial, principalmente ofensiva, com esse tempo para treinar. Ele promete uma melhora física da equipe
E ele promete uma melhora ofensiva, de repertório ofensivo. O Santos precisa melhorar o seu repertório ofensivo. O Santos precisa ter mais fôlego defensivamente para fazer mais pressão lá em cima, como fez no primeiro tempo contra o Botafogo. Por que tem time na Europa em fim de temporada que consegue fazer isso o jogo inteiro? Ah, mas o calendário do futebol brasileiro. O ano passado o Santos jogou a Série B, a Copa do Brasil, e teve férias. E teve férias agora de novo. O calendário do Santos nos últimos anos tem sido tão tranquilo quanto o da Europa. Os jogadores têm jogado tão pouco quanto os jogadores lá jogam. E aí? Não é desculpa. Ah, mas o clima, lá também tem calor. Estamos no inverno, inclusive. Estamos no inverno. Não vai estar muito calor quarta-feira contra o Flamengo. Vai encarar como esse jogo? Vai marcar lá em cima? Vai sufocar o Flamengo? Ou vai tentar esperar o Flamengo para jogar no contra-ataque em casa? Se fizer isso, tá fudido, tá perdido. Não que se fizer o contrário, vai ganhar o jogo. O Flamengo é favorito nesse jogo. Também fiz um vídeo aí, a galera, pô, você tá louco. Não. O Flamengo é favorito. Eu só acho que o Santos tem que ter postura. Ponto é que tem muita coisa a evoluir no trabalho. Óbvio. Principalmente do ponto ofensivo. Ele tá ganhando mais peças. Ele ganhou um lateral direito. Ele ganhou um volante que ainda não tem condição de jogar, mas daqui a pouco vai ter. Ele pode ganhar um outro lateral direito, como é o Mike. Ele pode ganhar um zagueiro. Estão falando de Rafael Tolói, etc. Que eu acho que seria um bom reforço. Eu gosto do Tolói. Ele pode ganhar um ponta. Falaram de Brian Rodrigues, mas que não evoluiu. Mas o Santos pode buscar um outro jogador no mercado. Ele pode ainda ganhar uns 2, 3 reforços. Mike mais uns 2, um zagueiro e um ponta. Pode ser. Mas o meu ponto é, com isso que ele tem na mão, ele já fez algumas coisas que eu gosto demais. Principalmente ao melhorar, ao recuperar um jogador como o Basso e ao recuperar um jogador como o Guilherme. Vocês lembram do Guilherme depois ele perdeu o pênalti no jogo contra o CRB? Eu aqui nesse canal, todos os canais do Santos pedimos a cabeça do Guilherme. Falou, o ciclo acabou. Jorge Igor falou isso no canal dele. Gente, chegou a hora, acabou, Guilherme não dá mais. Desde então o Guilherme tem sido muito importante. Tem jogado muito bem. Recuperou a confiança. Isso é trabalho do técnico, do treinador. E são coisas que pouca gente olha, pouca gente observa. Técnico bom melhora jogador meia boca. O Basso não é um craque da zaga, longe disso. Mas o Kleber Xavier, corrigindo algumas movimentações, corrigindo alguns posicionamentos, foi capaz de melhorar o zagueiro, que vai falhar em alguns outros momentos ainda, porque continua sendo o Basso. Mas no final, os números serão melhores. O Guilherme parou de individualizar todas as jogadas, voltou a ser aquele cara que marca até o final lateral, que corre, que se dedica, que joga pro time e que é letal lá na frente, que é artilheiro do Santos na temporada. Fez mais um gol contra a Desportiva Ferroviária. E mais um gol de bola rolando, coisa que o Neymar nessa temporada não tem. Que curioso, não? Nossa, o cara está falando que o Guilherme é melhor. Bom, aí você precisa se tratar. Tá claro, né, que eu tô querendo dizer aqui. Meu ponto é esse, assim, o Kleber Xavier, ele fez muitas coisas que eu acho que em pouco tempo são muito valiosas, mas a promessa de melhora, a contratação de reforços, se isso não gerar uma melhora de fato e rápida, ou o Santos voltar para a zona de rebaixamento e com o Neymar jogando, não se machucando, o time tiver dificuldades para vencer jogos, a coisa começa a pesar. E aí agora temos uma sombra gigantesca no mercado, que é Juan Pablo Vojvoda. Não é uma sombra só no Santos, é uma sombra no Corinthians, o Dorival, que eu já critiquei aqui nesse vídeo. É uma sombra no Grêmio do Mano, que eu também já critiquei nesse vídeo. É uma sombra pro Galo do Cuca. É uma sombra pro Inter do Roger. Eu acho que esses são os times aí que o Vojvoda tá fazendo mais sombra. Mas no Santos também. Porque o Santos tem um técnico que é olhado sob desconfiança de muita gente ainda. Embora tenha saído matérias recentes dizendo sobre a confiança que essa diretoria tem no trabalho do Kleber, eu acho isso muito positivo, acho que tem que ser assim mesmo. Gente, se vier uma sequência de derrotas, vamos olhar e vamos pensar, será que esse cara vai entregar mesmo? O resultado não tá vindo. Futebol funciona assim. Futebol funciona assim. Daqui a pouco, esse cara é um estagiário, vamos começar a falar de novo. Esse cara não deveria ter sido contratado, etc. Porque também nós, que formamos opinião, como a gente não conhece o trabalho do Kleber
que tá começando agora, a gente tem um olhar de desconfiança. Por isso que eu tento analisar o que vai além do resultado. Eu gosto muito mais do jogo que o Santos fez contra o Botafogo do que o jogo que o Santos fez contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza o Santos ganhou. Contra o Botafogo o Santos perdeu. Às vezes você vai perder jogando melhor que o seu adversário. Às vezes você vai ganhar jogando pior. Mas isso não é uma regra. Se você jogar melhor que o seu adversário várias vezes, grande maioria das vezes você vai ganhar. Isso é uma coisa óbvia. Então a gente tem que tentar entender o quanto esse time está evoluindo individual e coletivamente, ofensivo e defensivamente. Analisar o que ele tem pensado nas coletivas, as escolhas, como ele vai gerir as escolhas aqui para frente. Eu gosto das mudanças que ele fez, as leituras que ele teve são muito parecidas com como eu enxergo o futebol. Eu gosto. Só que ele também já cometeu equívocos. E ele vai voltar a cometer. O Abel comete erros. Em 5 partidas no Mundial, o Abel errou em 3. E é um técnico que tá aí há 5 anos no Palmeiras. Já passou 20 treinadores no Santos desde que o Abel chegou no Palmeiras. 20 eu não sei, tô chutando o número, mas por aí. Ele tá lá até hoje. É o maior ídolo da história do Palmeiras. Acho que pra mim ele passou todos os jogadores que atuaram com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o Abel passou todo mundo, não só o treinador. Ele se tornou o maior ídolo da instituição. E erra pra caralho. Erra muito. Mas por que ele é mantido? Por que estão querendo renovar o contrato dele até 2027? Porque ele sabe que ele é bom, porque ele venceu, porque ele entregou o resultado. Às vezes ele vai entregar, às vezes ele não vai. Mas o meu ponto é: treinadores vivem de erros e de acertos, ninguém acerta sempre. O Ancelotti já errou, já fez maus trabalhos. O trabalho do Ancelotti no Real Madrid ano passado é muito ruim. E ele teve o Mbappé como acréscimo no time. E não conseguiu fazer jogar. Sendo o Ancelotti um dos maiores do mundo. Para mim, o segundo maior do mundo. Então, gente, o meu ponto aqui é: Vojvoda é uma sombra? Eu acho que é. Mas eu acho que não deveria. Eu acho que o Santos finalmente deveria adotar uma postura mais profissional de manter o Kleber Xavier ao final do ano a custo de qualquer coisa. Claro que existem situações que o trabalho se perde completamente, como a gente viu o Zubeldia no São Paulo, aquele jogo, aquele sapeca do Vasco em casa, botando o São Paulo na roda sem reação nenhuma. Ali se rompe um trabalho. E a gente sabe quando rompeu. Porque daqui a pouco o trabalho rompe, o cara fala: você não falou para manter até o final do ano? Futebol é uma coisa absolutamente inesperada, uma caixinha de surpresas. Mas meu ponto é: o Santos tem que fazer de tudo para acreditar e continuar confiando nesse trabalho. Inclusive no momento que a gente, torcedor, porque também eu sou torcedor, eu não sou gestor, eu não tô ali comandando o Santos, eu não sou presidente. Se eu fosse, eu teria uma outra visão, tentaria ser o mais frio e calculista possível. Mas aqui, enquanto torcedor, a gente fica puto. Eu entro na live quando perde, arregaçando, porque a gente sente. É a nossa vida isso aqui. Agora, é por isso que a gente não tem que ter poder de decisão. Inclusive a gente que forma opinião. O clube tem que saber olhar e falar: eu vou manter porque o trabalho é bom, porque só o clube tem acesso ao que está sendo feito no dia a dia. E todas as informações do que estão sendo feitas no dia a dia são positivas. Do ponto de vista de relacionamento, que é muito importante, ele tem o vestiário na mão. Do ponto de vista de evolução tática, do ponto de vista de evolução física e do ponto de vista de escolhas que ele tem tido ao longo do tempo, que tem melhorado aos pouquinhos o patamar de um time que também é muito limitado. O que a gente espera desse time do Santos? O Santos contratou, o Mike, já tinha trazido o Ilharão, traz o Tolói, aí traz o ponta lá, que vocês amam, o Rodrigues lá, o novo Patito. É time pra brigar pra onde? É time pra classificar direto, pra ele ficar entre os 4? Eu não acho. Não pelo início que esse time fez. É um time que pode ascender, pode, mas qual também é a expectativa? Porque também tem isso, às vezes o Santos vai e vence o Flamengo, aí a gente já fala: porra, caralho, ganhamos em 4 jogos, só perdemos do Botafogo que jogamos mais, e agora ganhamos do Flamengo, temos que ganhar todo jogo. Qualquer jogo é ganhável, mas nesse campeonato também qualquer jogo é perdível. É um campeonato muito duro, e é uma oscilação do cacete, para esse nível que o Santos está principalmente. Então, sem criar grandes expectativas também, porque o elenco não permite isso. A não ser que o Neymar volte a ser o Neymar de 2012. O Neymar do PSG. Se ele voltar a ser o Neymar do PSG,
antes da Copa do Mundo de 18 ali, aí a gente tem uma... Aí esquece. Aí você tem uma outra parada. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele vai colaborar, eu acho que ele vai jogar bola o suficiente para ele ser convocado, se ele conseguir se manter saudável, mas não vai chegar nesse nível. É minha opinião, acho muito pouco provável. Dito isso, esse time não é um time de G4. Então a gente tem que dar também a de César o que é de César. A gente tem que ter as expectativas reais com relação ao trabalho. E entender, o seu objetivo esse ano é qual, Kleber? É fazer isso. Você entregou, tá entregando, tá legal, tem chance. E essa análise tem que ser feita também ao final do ano, se ele for mantido até lá, para pensar se ele é o técnico ideal para o ano seguinte. Traçar o planejamento. É isso. O Santos tem que ser um pouquinho mais profissional. E engraçado, por mais erros que tenha cometido na gestão no ano passado, nesse aspecto o Santos foi super profissional na Série B. O Santos teve uma sequência de 4 derrotas na Série B. Negócio inadmissível. E mantiveram o Carille. E o Santos foi campeão na Série B. Jogando um futebol patético, paupérrimo. Mas o Marcelo Teixeira, a reveria da torcida, acertou em manter. Que seja feita a mesma coisa com o Kleber Xavier e que a sombra do Vojvoda não seja o suficiente para tirar o Santos do eixo. É só isso que eu torço. Agora, futebol é futebol. Vamos ver o que vai acontecer. E a gente vai estar aqui com vocês diariamente comentando na nossa opinião no dia a dia, analisando o Santos Futebol Clube. Beleza? Grande abraço. Daqui a pouco tem Fala Rival lá no Futeboteco, vou falar bastante de Santos, às 8h30 da noite. Se você tá vendo esse vídeo depois, no dia seguinte, cola lá que o programa já foi. Ou deve ter, obviamente, corte também falando sobre Santos Futebol Clube lá no Futeboteco. Então, conto com a sua audiência. Fechado? Grande abraço e até amanhã.